Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Lucas foi o mais importante historiador do Novo Testamento. Ele escreveu sobre o trabalho dos apóstolos na igreja em Jerusalém durante a primeira onda de perseguição. Ele disse em Atos 5, versículos 12 e 13, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo tinha grande admiração por eles. Aprendemos que os apóstolos continuavam ativamente mostrando o poder de Deus, que a igreja vivia em paz e que outras pessoas não se juntavam a eles. Mas o versículo seguinte, versículo 14, diz: e aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor. Lucas se confundiu. Disse que ninguém dos restantes se juntava a eles, mas que o número de crentes aumentava. Quando procuramos conciliar aparentes contradições nas Escrituras, enriquecemos nosso apreço pela mensagem ensinada. Inicialmente, precisamos observar o contexto. Há dois fatores aqui. Primeiro, o plano de fundo é a ousadia dos apóstolos diante da crescente perseguição. O poder de Deus foi evidente para todos que observavam o trabalho deles. Isso citado várias vezes, só no capítulo 5. E segundo, os primeiros versículos do capítulo 5 mostram a santidade de Deus e sua severidade em castigar pessoas insinceras no meio da igreja. Ananias e Safira mentiram para Deus e foram mortos na hora. O efeito, Atos 5:11 diz, e sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos aqueles que ouviram falar destes acontecimentos. Agora vamos observar a diferença na linguagem de Lucas nesse texto, onde tem essa aparente contradição entre versículos 13 e 14. Lucas disse que o número de crentes aumentava sempre mais, versículo 14, mostrando que Deus continuava acrescentando ao número deles as pessoas convertidas, como ele já tinha comentado em Atos 2, 47. Mas no versículo 13 de Atos 5, ele disse que os restantes não ousavam se juntar a eles. Ele fala dos restantes em contraste com os crentes. Tanto os convertidos como os restantes ficaram admirados com o poder e a ousadia dos apóstolos, mas as reações foram diferentes, opostas. Alguns creram e outros nem se aproximaram aos discípulos. Se algum hipócrita da estirpe de Ananias e Safira pensava em se juntar à igreja esperando algum benefício próprio, a punição do casal e o poder dos apóstolos seriam motivos de temer e desistir do plano. E se algum perseguidor pensou em chegar perto, tentando infiltrar a igreja, teria forte motivo para reavaliar seus planos. O próprio Espírito Santo estava vendo os corações. O que atraía alguns, repelia outros. A diferença não estava na palavra pregada, nem nos sinais realizados, e sim nos corações das pessoas. Até hoje, nada mudou. Você conseguiu responder a pergunta de ontem? O coxo curado pelas mãos de Pedro e João costumava pedir esmolas em qual porta do templo? A, dourada, B, formosa, C, santa ou D, abençoada? A resposta vem de Atos capítulo 3, versículo 2, a porta formosa. Estava sendo levado um homem coxo de nascença que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa para pedir esmolas aos que entravam. E a pergunta de hoje: quem encontrou Moisés e o acompanhou na volta para o Egito? Alternativas: A, seu sogro, Jetro. B, seu irmão, Arão. C, sua irmã, Miriam. Ou D, seu pai, Anrão. A resposta vem
no final do episódio 437. Quando encontramos aparentes contradições, alguma dificuldade em nossa leitura da Bíblia, não vamos fugir e não vamos desistir, vamos procurar compreender, porque muitas vezes vai aumentar nosso apreço pela mensagem ensinada nas Escrituras. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.